ao vivo. Hoje a gente vai fazer um discovery técnico de um SaaS que eu tenho em produção. O cliente pediu algumas alterações e algumas correções também. E aí eu vou delegar essa tarefa para o Felipe e o Luiz. É bom que eles já vão aprendendo um pouco mais sobre discovery técnico, sobre como escrever uma história, como lidar, né, com dúvidas que surgem durante o desenvolvimento. E também outras coisas que vão surgindo aqui naturalmente. Então não tenho nenhum script, a gente simplesmente vai conversando aqui, eu vou mostrando a demanda. E está gravado também, a gente pode assistir depois, se a gente esqueceu alguma coisa. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Me avisem quando ela aparecer. Apareceu. Apareceu. Então, só para dar um contexto, tem um SaaS que eu fiz o back-end dele, o banco de dados, coloquei na nuvem, e um outro colega que também é aluno nosso fez o front-end. Já está em produção já tem alguns meses, então já está sendo lucrativo até para o cliente que pediu esse SaaS. É o Peças por Código. Antigamente tinha um outro nome, mas mudaram para Peças por Código. E esses banners aqui são de anunciantes, né, que eles pagaram para anunciar o contato deles, a loja deles, são fornecedores de peças automotivas. Então eles pagaram R$ 100 a mais para poder mostrar, divulgar o trabalho deles aqui. Isso aqui vai interessar mais a outros fornecedores, né? A gente aqui é programador, é dev, então dificilmente a gente vai se importar. Até porque esse catálogo aqui, ele é um catálogo B2B. Então ele é um catálogo que outras lojas de peças é que vão ter interesse. E dificilmente vai ter um cliente final que vai usar esse tipo de catálogo. Então eu usei um exemplo aqui, coloquei um código de peça, trouxe aqui os três fornecedores que têm essa peça nesse momento. A unicidade da peça vem pelo código, o nome, a descrição pode variar mesmo, a quantidade do estoque também vai variar de acordo com o fornecedor. Às vezes não tem preço mesmo, então daqui a pouco eu vou falar dos arquivos de estoque. Às vezes simplesmente vai estar zerado mesmo. Nem sempre o cadastro do estoque vem com o preço. Isso é normal para esse catálogo aqui. O mais importante para esses clientes é o código e o nome do fornecedor, onde ele está, o estado, e o contato. Por que isso é o mais importante para eles? Porque o público-alvo desses SaaS são pessoas que gostam de ir no balcão da loja comprar o que eles querem comprar. Então, nesse caso aqui, não se aplica um Mercado Livre, um OLX, um e-commerce tradicional. Porque esse público ele não gosta de comprar na internet, ele gosta de ir lá e ver a peça e ver que aquilo que ele quer mesmo já leva. Então, é uma coisa diferente, a gente tem que lembrar que nossos hábitos de consumo não são os mesmos hábitos de consumo de toda a população. Tem vários tipos de hábitos de consumo. Um exemplo que o cliente que me contratou para fazer esse SaaS me deu foi o seguinte: muitas vezes o cara vai lá no balcão dele para comprar um motor de algum automóvel, um caminhão, um carro, e às vezes o motor é 30 mil, ou mais ou menos 30 mil, 50 mil, dependendo do motor, dependendo do carro, então, enfim. E esse tipo de pessoa que compra esse valor, ele não quer comprar no Mercado Livre, porque ele não confia. Então ele vai no balcão, verifica, faz o que ele sabe fazer lá com as peças do carro, o pessoal entende disso. E aí, estando tudo ok, ele já paga ali mesmo e já sai com a peça. Então é um outro público. Isso tudo eu explico para que vocês tenham um contexto também desse SaaS, né, Luiz, Felipe, também quem se interessar. E aí temos aqui a possibilidade de se inscrever. Então, uma das tarefas que eu vou passar para o Luiz e para o Felipe hoje tem a ver com a simplificação desse form aqui, desse formulário. Esse formulário, no início, ele pareceu uma boa ideia desses dados. A gente até enxugou bastante, mas ainda assim ficou com bastante dados aqui.
nome fantasia, razão social, CNPJ, os planos, né? Atualmente são duas opções, endereço, contato e informações adicionais. Então, não precisa anotar porque está sendo gravado, né? Mas uma das tarefas é remover a necessidade desse informações adicionais. Então, lá no back-end, a gente vai ter que inspecionar o payload para verificar se esses campos estão obrigatórios lá. Já faz muito tempo que eu fiz eles. Pode perguntar se quiserem. Então. Pode interromper se quiser. Já faz muito tempo que eu fiz eles e eu não lembro se no payload esses campos aqui são mandatórios. Caso seja, tem que deixar no back-end opcional. A gente vai verificar no detalhe do código daqui a pouco, mas eu até estou pensando em remover esses campos totalmente, porque até agora eles não tiveram tanta utilidade, com exceção do nome dos vendedores. Então, principalmente esse website aqui, a gente provavelmente vai remover, e vai ficar só opcional o nome do vendedor. E aí, uma vez que seja opcional no back-end o nome do vendedor, aqui no front-end também tem que ser opcional esse campo. Então, caso eu não preencha ele, não pode constar nenhuma mensagem de erro dizendo que tem que preencher. Então, aqui também no front-end tem que ser alterado. Mas vocês dois, Luiz e Felipe, vocês não precisam se preocupar com o front-end. O Brian que está cuidando desse lado do front-end, está o front-end. Mas lá no back-end, vocês dois, a tarefa de vocês vão estar lá, no back-end. Mas é importante saber o front-end também, pelo menos o porquê das coisas, por isso que eu estou explicando. Mas a alteração de vocês vai ser só no back-end. O front-end vai ser só para equalizar depois. Aqui também no telefone, o cliente ele mencionou que o mais importante é permitir que o telefone também seja um WhatsApp. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado na época, porque existem telefones que também são WhatsApp. Eles têm 8 dígitos, eles não têm 9 dígitos, eles não são celular tradicional, eles têm 8 dígitos,